Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora a mais uma aula sobre o contexto da fé e prova de Abraão. Não perca, acompanhemos juntos. Mas para o início, como sempre fazemos, vamos pedir a Deus a sua graça através do Espírito Santo. Rezem junto comigo. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Vamos agora continuar acompanhando esta história fantástica da vida de Abraão, a qual agora chegamos em um momento que precisamos saborear cada uma das delicadezas de Deus que Ele oferece para nós nos seus textos bíblicos, sobretudo neste texto bíblico, como estamos agora estudando juntos. Estudar juntos uma fé de Abraão que deve ser aplicada também aos nossos dias. Versículos anteriores, acompanhamos o chamado de Deus a um sacrifício na vida de Abraão. E agora vamos aqui andar um pouco mais adiante. No versículo 3, diz assim: Abraão se levantou cedo, selou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Ele rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho para o lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Detalhe importantíssimo. Abraão agora, ele vai rumo onde Deus está indicando. Momentos como este são cruciais para a vida de Abraão. Ele segue exatamente, com convicção, o caminho que Deus está apontando. Você tem que compreender isso. Este contexto faz parte da nossa fé católica. Quando chegarmos no Novo Testamento, esse contexto faz parte da fé em Jesus Cristo. Aqui é capital que você não desperdice nenhum desses detalhes. Um Deus que chama Abraão a um sacrifício. E além de chamá-lo ao sacrifício, os passos a serem dados por Abraão têm que ser os passos conforme Deus indicar. Abraão tem que ir exatamente onde Deus está mostrando, onde Ele está apontando. Por que isso, Padre? Porque todos esses contextos bíblicos da Sagrada Escritura, e agora que nós estamos vendo textos veterotestamentários, todos eles terão a sua particularidade e a sua importância
dentro da história veterotestamentária, que depois será toda ela ali plenificada na encarnação de Jesus Cristo. Por isso, aqui é fundamental que Abraão, até mesmo os passos da vida dele, sejam dados conforme Deus indica, o caminho. Eu quero que você entenda isso. Abraão já escutou de Deus, que é para ir para o Monte Moriá. Então, detalhes importantes. Primeiro, Abraão não pode desviar deste objetivo. Ele tem que chegar ao Monte Moriá. É lá que será um ponto de grande importância para a fé de Abraão, que vai culminar lá na nossa fé, quando chegarmos no Novo Testamento. Outros detalhes. Mesmo Abraão já tendo ali na sua mente para onde ele deve ir, ele não deve fazer o caminho para chegar até lá conforme ele quiser fazer o caminho. Eu faço questão de, em alguns momentos, refletir cautelosamente e com maior tranquilidade, para que isso fique muito bem gravado na sua fé batismal, na sua vida de católico, na sua vida de crente em Deus, porque é necessário observar bem esses detalhes. Eu quero que você entenda que Abraão, sabendo onde é o Monte Moriá, eu acredito que você vai identificar o Monte Moriá em um cenário de um mapa que talvez nós poderemos colocar para que você enxergue, para que pelo menos visualize aqui deste mapa geográfico a terra de Moriá. Será importante você observar no mapa. Depois disso, eu quero que você entenda também que Abraão, ele não muda a sua rota. Abraão, ele não faz um percurso conforme ele achar melhor. Abraão, ele não vai encurtar o caminho da sua chegada até o Monte Moriá, mesmo sabendo que ele vai ter que sacrificar o filho. É uma dor para ele, algo doloroso. Ele poderia modificar a rota, ele poderia dar maior volta, ele poderia ir para outro lugar e depois voltar para Moriá. Isso é muito importante, você tomar conhecimento desses detalhes, os quais Abraão, ele foi fidedigno ao que Deus pediu a ele. Sabendo onde é o Monte Moriá, então Abraão, ele se coloca a caminho conforme Deus indica que ele siga. Como será que acontece na nossa vida de fé? Na sua vida de fé, tente mais uma vez se colocar aqui, neste contexto de Abraão. Quando Deus nos chama a executar algo para Ele, como é que agimos na nossa vida dentro do corpo místico da igreja? Quando você recebe a Santíssima Comunhão, por exemplo, existe um caminho que Deus
ensina aos fiéis, aos seus filhos, aos seus eleitos, aos seus chamados. Existe um caminho, o qual Deus, Ele aponta para a Eucaristia, né? Estamos aqui agora, demos um salto na história, seguramos um pouco a história de Abraão, e agora demos um salto bíblico na história, estamos lá na história veterotestamentária. E inclusive, nesta visão aqui, nesta pequenina reflexão, já estamos lá passando da última ceia, Lucas capítulo 22. Estamos passando já por ela, onde Jesus, Ele vai deixar a Santíssima Eucaristia, o seu corpo divino, o seu sangue precioso, como alimento salutar para toda a igreja. Já estamos falando aqui, né, para unir o sacrifício de Abraão, os caminhos de Abraão, o chamado de Abraão, para fazermos um paralelo com a fé nos nossos tempos atuais da igreja. E falando-se da Eucaristia, Deus então, Ele indica um caminho. Está aqui, à minha costa, o altar, onde ali o sacerdote preside a Eucaristia, e ali, pela oração, ali naquele momento, no ápice da oração eucarística, quando o sacerdote impõe as mãos sobre as espécies do pão e do vinho, após a oração de consagração, ali já não é mais trigo e já não é mais vinho. Mas a fé da igreja em Jesus Cristo que professamos diz: está ali o corpo e sangue de Cristo. Que maravilha! Que benefício vindo do céu Deus nos concede para alimentar nossa alma e nossa vida espiritual. Mas para que cada fiel receba bem a Eucaristia, a igreja nos tempos atuais, ela indica como você deve chegar até a Eucaristia. Uma das indicações, uma delas. Depois poderemos avançar em outras aulas. Mas uma das indicações para que você chegue bem até a Eucaristia, a igreja ensina no seu magistério. Esteja você em estado de graça. O que significa estar em estado de graça? Significa que antes de se aproximar do corpo e sangue de Jesus Cristo, é importantíssimo que cada fiel se autoanalise, faça um exame de consciência, como aprendemos catequeticamente. E se caso encontrar em sua vida interior espiritual algum erro grave, algum pecado mortal, então a igreja, que é mãe, que é bondosa, ela ensina: vá até a Eucaristia, mas antes se confesse. Como fica este caminho do nosso trajeto, de onde nós estamos, da nossa vida atual, até o momento da Eucaristia? Seguimos esta indicação da igreja que é mãe, a igreja que foi fundada por Jesus Cristo? Eu quero que você observe atentamente que Abraão, quando ele ouviu a voz de Deus, leve o seu filho ao Monte Moriá para ser sacrificado. Abraão, ele está sendo fidedigno ao que Deus está mandando ele fazer.
o caminho que está sendo indicado a Abraão, ele não está desviando, nem para a esquerda, nem para a direita, como vamos ver no Novo Testamento. Eu quero que você entenda que esses são dados fundamentais para que a vida de Abraão ela se torne ainda mais frutuosa do que já está sendo. Vai nascer frutos da fé de Abraão, melhor dizendo, vai nascer frutos da fé abraâmica tão grandiosos, tão suculentos, que nós saboreamos esta fé até nos nossos tempos atuais. É de grande importância que saibamos então seguir fielmente o caminho que Deus nos indica para que a nossa vida de fé ela também não se esmoreça, não se esfrie, mas ao contrário, a exemplo da fé de Abraão, se nós executarmos com fidelidade aquilo que Deus indica para nós obtermos bens espirituais do céu, como esse exemplo que eu dei sobre a Eucaristia, se seguirmos todos os passos para recebermos bem a Eucaristia, eu tenho certeza, a sua fé batismal vai se tornar cada vez mais sólida com as coisas que são de Deus. Estamos andando agora com a prova de Abraão e estamos percebendo que todos os detalhes da vida de Abraão podem ser facilmente observados na nossa vida em tempos atuais. Vamos continuar acompanhando a prova de Abraão. Ainda não chegamos no Monte Moriá. O que será que Abraão vai fazer? Ele já está aqui para separar a lenha e o cutelo. O que é o cutelo? O punhal para matar. O que será que Abraão vai fazer? Como que isso vai se dar? Nos acompanhe nas próximas aulas. Na próxima aula, veremos mais um momento sobre a fé de Abraão. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.